Bom, vamos lá. Como sempre, a gente não tem um assunto específico e pré-agendado, mas me mandaram dois assuntos. Primeiro eu vou perguntar para você como é que foi voltar aí para dar aulas presenciais. Foi ótimo, é diferente, né? Aula Começou ontem, né? presencial tem uma energia totalmente única, né? Principalmente quando é uma aula mais avançada, a presença da pessoa ela faz muita diferença. Tá? É como se fosse um exponencial, né? Uma pessoa catalisa outra, e isso o professor maneja isso tudo, né? Então, coisa que não acontece, por exemplo, uma aula remota, né? Por Aula mais que a gente, remota por mais que a gente tente dar técnicas diferentes para pessoas diferentes, a vibração ela é diferente, né? é diferente, é totalmente distinto. Então, foi uma alegria, né? Receber os amigos aqui em casa, e a sala de aula é na minha casa, né? Então, é um contato até diferente, né? Uma coisa é você ir numa escola. Você paga a escola, você vai na escola. Aqui quem vem é porque é uma pessoa próxima, porque é um convidado. Então ele está vindo na minha casa, Que tá? legal. Então o raciocínio é um raciocínio diferente de cliente. Ele está aqui porque ele é mais do que um cliente, ele é um discípulo. Não que eu seja um mestre, mas o tipo de relação é essa. Então, por exemplo, eu não vou estar me preocupando, assim, o Poxa tá fazendo aula com a gente. São os meus pets, então eles entram na sala, eles saem da sala. Daí alguém pensa, não, eu não estou satisfeito. Tudo bem, você não precisa ver, você pode fazer na sua casa, não tem problema algum. Mas é minha casa, é a casa deles. Tá? Claro. Então não é relação de cliente. Então as pessoas que vêm, elas vêm porque elas querem estar aqui. E a relação vai ser uma relação de carinho, de amizade, mas a pessoa está consciente que está na minha casa. Eu fico tão triste assim, porque tanto esses dois horários que assim, para quem não sabe, né, o Milton é o meu professor, é o meu monitor hoje em dia, né? Não era ele antes, mas para mim ele é o meu monitor. E eu fico muito triste porque os horários que você dá são os dois horários que eu estou bombando de aula, não consigo sair. Mas eu vou ainda me ajustar para estar aí algum dia presencialmente. Vou ficar muito feliz. Sim. Até eu lembro que tinha uma vez que eu tinha uma aula, que era uma aula na sexta-feira, era sexta-feira às À 7 da noite. noite. Sexta-feira às 7 da noite. Mesmo essa sexta-feira de manhã já é mais amigável do que sexta-feira à noite. Mas a ideia é vem quem pode, vem quem quer. Então a pessoa tem que fazer um esforço, né? Porque Milton, não é um horário, tem que fazer um esforço, né? a gente tem, a E gente daí aos poucos as tem, pessoas vão se ajustando. nós dois Uhum. temos uma realidade diferente no sentido de professor, de ter escola, Sim, porque eu sou apaixonado em liderar escola, em dirigir sim, escola, e você tem um perfil do professor que sim. quer, obviamente, cuidar dos alunos, como eu, mas não tem o perfil de administrador e etc. Mas é Sim. uma pessoa que já passou por muita coisa, e uma experiência Uhum. enorme dentro da profissão. E até conversando, uma pessoa me escreveu ontem, se eu não me engano, ontem, falando, uma professora de Hatha Yoga, e ela tem um espaço que ela falou, tem um espaço que foi colocado meio que no estacionamento da empresa do meu marido, que não tem nada, não tem nada. O que você pensa de uma pessoa que queira hoje em dia abrir uma escola, ter um estúdio? Quero ouvir sua visão. Como é que A minha você visão pensa? é importante que a pessoa encontre seu Swadharma. Tá? Primeiro, você precisa entender o que é a palavra Dharma, né? Existem muitas interpretações a respeito, desde a interpretação que está associada simplesmente à moral e costume, até interpretações que vão para um caminho que é um caminho que mais parece karma do que Dharma, Aham. tá? Que é um caminho de uma lei universal. Então,
A palavra Dharma vem da raiz Dhi, que significa suportar ou sustentar. E leva em consideração a uma força, a um conjunto de forças que sustentam e mantêm o universo coeso. Então, a melhor forma para você traduzir, por exemplo, em português, a palavra Dharma, seria sintropia. É o inverso da entropia. A entropia é a tendência a desagregar ao caos. A sintropia é a tendência a manter as coisas organizadas e funcionando. O seu Swadharma é aquilo que você executa, que está de acordo com o porquê você veio a esse mundo. O porquê que essa entidade, essa personalidade, ela existe nesse mundo, que ela veio fazer aqui, tá certo? Então isso passa por um processo de autoestudo e compreensão dos motivos que vinculam essa personalidade a essa existência. Que está totalmente associado ao yoga. Sim, e está totalmente associado também aos seus valores. Uhum. Lembra que a gente conversou sobre valores na última semana? Eu falei que os valores são importantes, mas você não deve cristalizar neles, porque senão se torna uma pessoa rígida, e isso tem que ter um movimento. Tá? E esses valores, os seus valores, eles são, podemos dizer, que eles têm uma marca kármica. Tá certo? Por que você valoriza o A e não o B? E outra pessoa valoriza o B e não valoriza o A? É porque existem características que incluem desde características genéticas, ambientais, experiências de vida, que faz com que você goste do A e não goste do B. E isso cria uma roupagem. Se você for ver com relação, por exemplo, à regulação emocional, a sua capacidade de regulação emocional, 50% é genético. Isso se sabe já, é determinado. 50% que determina a sua maneira de pensar, de ver o mundo, de como você gerencia suas emoções é genético. Os outros 40% é ambiental, no sentido de não ambiental externo, mas são coisas com as quais você consegue lidar e gerenciar. Situações surgidas no seu dia a dia. Sim, no seu dia a dia, que você consegue lidar e fazer o coping ou regulação das emoções. E tem 10% que são fatores externos que estão além da sua capacidade, não tem jeito. Tá? Mesmo os fatores genéticos, por mais difícil que eles sejam, você tem até uma margem de gerenciamento deles. Tá? Que é aquele 1/3 no qual você vai ser capaz de modificar o seu genótipo, de modificar a epigenética e assim modificar padrões de pensamento. Porque o inconsciente é igual à automação. Uma coisa que tem que ficar na nossa cabeça. Inconsciente, não o âmago, mas a maior parte do inconsciente é automatismo. Por que eu me comporto sempre da mesma forma com os meus relacionamentos, né? E cometo sempre os mesmos erros. E busco sempre as mesmas pessoas. Porque muitas vezes eu coloco o pai como marido, né? Os maridos ou esposa que na escola ou é igual ao pai, igual à mãe. Tá? Então, e tudo isso são características inconscientes que tem a ver com a genética, que tem a ver com os seus arquétipos e assim sucessivamente. Então, é importante que você entenda qual é o seu Dharma. Você é uma pessoa com pegada empreendedora, que tem isso é um valor, que gosta de gerenciar pessoas, que se sente satisfeito e dá uma sensação de missão cumprida e de felicidade quando você resolve uma questão e quando você faz com que o seu negócio ande para frente e que você dá estrutura para que muitas pessoas possam trabalhar com você e que você consegue divulgar desta forma, a partir de uma escola, o yoga para as pessoas. Cara, você nasceu para ser empreendedor, segue em frente. Tá? Mas você é uma pessoa naturalmente hiperretraída, você gosta de estudar, você gosta de ler, você gosta de dar aula para público selecionado, para pequenos grupos, que você não se sente feliz e não te dá aquele tesão, aquele prazer em dirigir a escola, em cuidar das coisas administrativas, em resolver questões emocionais de equipe. Porque, pelo menos, quando você tem um negócio, pelo menos 80%
no que eu senti, é gerenciamento de pessoas. Certo? 80% de gerenciamento de pessoas, 10% a parte burocrática, financeira e legal, e os outros 10% é técnica. O que eu falaria aqui, dentro do que você está falando, te cortando um pouco, e até entrando dentro de uma pergunta que o Thiago fez aqui, que quando você falou assim, para você, se o seu sua dharma é ser empreendedor, então, cara, tem a sua escola, eu teria um pensamento um pouquinho diferente só no sentido de empreendedor, porque eu acho que um professor, sei lá, o Milton Marino, se ele não, tipo, e eu concordo em gênero, número e grau com você. O Milton Marino, se ele quiser ter uma escola, um estúdio, uma empresa, provavelmente ele não vai trabalhar sozinho. Então, aí ele precisa disso que você falou. Ele precisa gostar de gerir pessoas, porque senão tem um dilema. Agora, o Milton Marino sozinho, ele pode ser um empreendedor. Sim. Ele pode ser talvez a palavra empreendedora eu coloquei errado. Tá. Porque se você for ver, eu sou uma pessoa empreendedora. Isso, exatamente, é isso. Pronto, Sim, porque eu gerenciei, montei o livro, gerenciei pessoas no sentido de montar o livro, uma pessoa que diagrama, a pessoa que faz a foto. Então você está empreendendo, você está realizando coisas. Então o termo empreendedor talvez não seja a maneira correta. Mas quando eu usei esse termo, eu estava pensando em gostar de gerenciar equipes dentro de uma companhia, dentro de uma empresa. Todas as pessoas que eu gerencio, elas são freela. Perfeito. Tá certo? E as conexões que eu tenho são conexões de profissionais para a realização daquilo. Pontuais e diretas. Pontual e direto. Pontuais e diretas, assim, entendeu? Desta forma, isso me satisfaz empreender. Tá? No caso de gerenciar equipes dentro de escola e gerenciar a escola e fazer a escola crescer de alunos, isso não me satisfaz. Então eu sinto que isso, para mim, o aprendizado disso foi um processo de amadurecimento de 20, 30 anos. Porque dentro da rede de Rose, eu percebi, se você pega há 25 anos atrás, a sua carreira era você é instrutor, você é diretor. Então era etapas. Quase não tinha aula em academia, existiam personagens, mas eles eram muito poucos, não era uma cultura. Era irrisório. Em 2000, quando eu comecei, irrisório. Sim, era irrisório. Em 2008. Sim, então era um outro momento, uma outra realidade. As pessoas gostavam mesmo de treinar dentro da escola, dentro de uma academia, se é que eu posso dizer assim, tá certo? Era o paradigma, né, daquele momento. Então, ou você se tornava diretor, ou você fica como instrutor o resto da vida, e com um ganho realmente limitado naquele momento, você só dependia da escola. E nada mais. Então, eu acabei virando diretor de escola. Mas, conforme fui andando, eu fui percebendo que aquilo não era algo que me dava satisfação de vida, não. Não dava. Eu gostava dos diretores, dos instrutores, eu gostava dos alunos, gostava muito da aula, sempre dei aula, minha vida inteira. Desde os meus 14 anos eu sempre dei aula para muita gente. Mas aquela rotina de escola não me satisfazia. Então, o que eu falaria para essa professora de Hatha Yoga? Ou para qualquer professor de yoga que pretenda empreender desta forma, montando uma escola, gerenciando horários, gerenciando equipes. E também existem várias formas de você montar a escola. Tem uma forma na qual você tem espaço físico, você simplesmente loca horário. Tá? Tem as despesas como empregada de limpeza, mas isso já pode ser embutido na locação, então o valor da sala é tal. Muitas vezes se vê por porcentagens e a pessoa nem vê quem está lá, ele alugou a sala só. Ele nem vai ver.
Existe essa forma. Tem muita gente fazendo isso hoje. Existe essa forma. Sabe que esta forma é a forma que começou a rede há 40 anos atrás. Ela era desse jeito. Então, o instrutor de qualquer linhagem ia procurar a escola, daí ele falava, você tem horários disponíveis? Eu preciso dar aula e não tenho um espaço físico. Daí a pessoa que tinha falava, tem, os horários que eu tenho disponíveis é esse. Tá? E daí ele fechava um valor, ou era um valor fixo ou era uma porcentagem por aula. Essa porcentagem podia variar desde 30% até 60%. Dependendo do horário, dependendo da pessoa, do número de alunos. E daí negociava e fechava o negócio. E daí o que acontecia? Esse diretor, ele não ia gerenciar a equipe. Ele ia gerenciar se a pessoa estava pagando aluguel ou não estava. Ele não estava preocupado em saber se nada sobre aquela aula, sobre aquela turma. Nada, absolutamente nada. Existe essa possibilidade. Existe a forma que a gente tem na rede, que é uma ideia muito, muito boa. Muito boa. Mas toda a equipe precisa comprar essa ideia, que é a ideia de parceria. Tá. Eu tenho espaço físico, mas nós vamos trabalhar como parceiro nessa ideia que é a construção dessa escola como um polo de divulgação de yoga e de melhoria de qualidade de vida do mundo. E daí a equipe ela compra, se divide as despesas e se divide o lucro. Tá? E daí entra o papel do diretor como uma pessoa que vai fazer o quê? Que vai gerenciar essa equipe. E daí vai gerar conflitos, vai gerenciar a dificuldade das pessoas que têm em comprar ideia, porque ela começa a não enxergar o negócio como sendo um negócio seu também. Tá? E daí tem uma mudança de mentalidade, que pode não acontecer. Daí você vai ter a questão de entrada e saída de equipe, que as pessoas entram, às vezes, quando elas saem, elas levam 20, 30 alunos. E você tem uma escola com 100 alunos, sai 20 alunos, e aí? O que você faz com isso? Tá, então, existem várias formas. E o que o professor tem que entender? Qual é a forma que funciona para ele? E se isso lhe dá satisfação? É disso. O Tiago, não sei se ele está aqui ainda, ele perguntou assim, ele falou assim, e além de ter essa pessoa, ela teria que ter o olhar comercial. Olha, eu não sei o que necessariamente está falando sobre o olhar comercial. Minha opinião é que, assim, independentemente de você ter uma empresa, você, professor, deveria ter esse olhar. Porque, vamos pegar um exemplo, que até daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vou perguntar isso para o Milton. Que, assim, o Milton ele tem um projeto. O Milton tem um projeto de escrever vários livros. Digamos que é quase praticamente uma enciclopédia de temas do yoga. E ele escreveu primeiro. O Milton, ele precisa ter um olhar comercial para aquele livro que ele escreveu. Então, mesmo que o Milton não tivesse uma empresa, o olhar comercial, sendo que é o trabalho dele, a profissão dele, ou o produto dele, no caso do livro, ele precisa ter um olhar comercial para aquilo. A não ser que você não tenha grandes pretensões, a não ser que, como profissional, você enxergue o yoga, sei lá, é meu hobby. Estou aqui, eu sou, sei lá, investidor na bolsa e tenho yoga aqui porque eu gosto de yoga e ensino. Ou tenho yoga aqui porque, sei lá, gosto de pessoas. Sim. Às vezes, por exemplo, você não é a pessoa que tem que ter o olhar comercial. Às vezes você precisa de alguém que tenha esse olhar comercial. E que você contrate e pague o valor dessa pessoa. Exato. Tá certo? Por exemplo, e às vezes a pessoa que idealiza o projeto, às vezes ela atrapalha ou ela fala que ela não quer que a coisa ande do jeito que o comercial quer, por exemplo. Tem uma pessoa que cuida do Instagram. Eu dou muito curso e que gerencia. Posso falar, Borges? A Fabi. Pode, óbvio. Posso. A Fabi, ela gerencia junto com uma equipe o Instagram.
E ela me pediu para montar um vídeo a respeito do curso, no qual eu divulgasse o curso. Eu falei, não vou fazer. Eu acho horroroso. Eu acho horroroso, imagina. Se inscreva aqui no meu curso. Fim de carreira. Eu penso assim, entendeu? Talvez não era algo assim tão duro que ela queria. Mas eu prefiro falar assim, ó, vamos falar sobre Shiva. Então vamos falar sobre Shiva, vamos falar sobre o Kirtimukha, vamos falar sobre a mitologia, vamos falar sobre a origem, de onde Shiva vem, vamos traçar no tempo isso daí. E daí, quem gostar disso daí, procura saber quando vai ter um curso disso. Mas o jeito que a gente vê hoje em dia no Instagram, a pessoa vendendo o curso, cara, aqui eu olho aquilo que começa a me dar náusea, assim. Eu falo, não, isso não dá, cara. Isso eu não quero. Isso eu não quero. Eu não quero associar minha imagem a essa forma de venda. Eu acho que entra um pouco, Milton. Eu acho que isso é importante do que você está falando, porque a gente tem vários professores aqui, né? Eu acho que é importante. A gente começou a falar ali do Swadharma. Né? A gente falou, pô, isso funciona para mim, isso não funciona para mim, isso encaixa no que eu penso, no que eu quero, no que eu não quero. Então, eu acho que você ser verdadeiro com você, eu acho que isso é muito importante. É muito importante. Eu, por exemplo, não tenho dilema, ó, vai ter meu curso aqui. Tipo, olha, eu quero que você, se você tiver afim, se fizer sentido para você, vem aqui fazer meu curso. Eu não tenho dilema com isso, desde que seja verdadeiro. Então, assim, eu nunca vou fazer uma coisa que não, tipo, para mim, não encaixa. Sim. Por exemplo, eu nunca vou fazer isso. Nunca vou fazer isso. Talvez, mas do ponto de vista comercial, esse olhar comercial, isso é pior. Isso é pior. Até para a venda do livro, por exemplo. O livro ele foi feito. Eu digo que ele deu lucro? Não deu. Deu prejuízo? Também não. Também não deu prejuízo. Mas a roda da produção do livro, ela envolve tantas pessoas e tantas coisas que atualmente o fluxo de caixa é um fluxo de saída e não um fluxo de entrada. Pode ser que daqui é um investimento a médio e longo prazo, pode ser que daqui a 10 anos isto seja algo que me dê uma renda que seja uma aposentadoria. Você entende? Entendo super. Entendo super. Você entende? Pode falar. Então, como você disse, é importante você fazer aquilo que para você te deixe confortável, te faça sentido. Tá? Por exemplo, o livro está disponível para vender, mas eu nunca vou fazer uma postagem falando, olha, esse livro é incrível, abra, veja, isso vai me incomodar, compre o livro. Você nunca vai me ouvir falando isso. Então eu vou fazer esse papel para o Milton, tá? Vou até falar uma coisa para o Milton agora, que assim, cada vez mais eu procuro direcionar muito as minhas aulas, individualizar muito o meu conteúdo, tentar proporcionar o melhor que eu puder, o melhor que estiver no meu alcance, nas minhas mãos, para os meus alunos. E eu posso falar assim, eu já li muitos livros, já fiz muitos cursos, mas ainda não peguei um livro com tanta informação e tanta informação rica para que eu possa incluir nas minhas aulas como o seu livro. Então, fica essa dica para quem não conhece o livro do Milton. Então, que é o livro de Mudra, o livro dos gestos. Então, vale muito a pena. Tá? Então, eu estou vendendo para o Milton, que se ele não consegue divulgar o livro dele, então eu vou divulgar. Então, assim, eu estou fazendo a divulgação e não estou fazendo... Eu nunca divulgaria, olha, compra o livro, eu tenho um percentual aqui, o livro é uma porcaria, mas, tipo, eu vou ganhar meu percentual. Eu nunca faria isso. Então, assim, o livro é incrível. E vale a pena a gente entender que tem trabalhos incríveis que estão aí, estão à disposição. E que as pessoas podem ter acesso e vão contribuir muito com o processo. Então, e é interessante você pensar com relação ao mundo do yoga hoje em dia. Cara, olha,
tem muita gente muito boa fazendo um trabalho incrível. Assim, principalmente na área acadêmica. É um momento assim que está fervilhando, assim. Não sei se vocês têm a mesma impressão, mas eu sinto isso profundamente. O mundo do yoga ele está fervilhando. Por quê? Porque hoje em dia você consegue pesquisar de uma maneira muito rápida e muito fácil, muito rápida. Com as ferramentas de pesquisa, de informação que você tem, por exemplo, pega Púdia, que é o segundo livro que vai ser lançado, espero que ainda esse ano. Você pega 5 anos atrás, quantidade de artigos que você tinha sobre Púdia era irrisório. 3, irrisório, 1 por mês. Você pega, é uma exponencial, assim. Hoje em dia, você dá uma pesquisa nos buscadores acadêmicos, a quantidade de material que você tem, de Púdia em diversas linhagens, Púdia para aspectos diferentes do absoluto, tá? Livros sobre Púdia, cara, assim, é um mundo. E a pesquisa sobre yoga, seja no sentido histórico, sociológico, de arquitetura, até de arquitetura, também no sentido de arqueológico e técnico, cara. E além dos trabalhos, uma coisa, se a gente pensar, Milton, você está aí há quase 40 anos. Eu estou há 24 anos no yoga, 20 anos ensinando. Então, assim, se a gente pensar, o próprio acesso aos livros, há pouco tempo atrás, era muito difícil. Hoje em dia, você acessa os livros aonde você quiser. A gente foi para a Índia em 2013. 2013, a gente não tinha acesso como a gente tinha aos livros. Não tinha. Eu comprava na Amazon, era uma fortuna, né? Eu já comprava. Quando a gente foi para a Índia, foi em 2013. 2013. Pelo menos 4, 5 anos eu já comprava na Amazon. Cara, os livros eram... O preço era impagável. Ainda são caros, por exemplo. Um livro bom hoje em dia, importado, você vai pagar entre 250 a 500 reais. Ainda são caros, tá? Mas eu lembro que eu ganhei de presente dos alunos, instrutores naquela época, no meu aniversário, eles se juntaram para me dar dinheiro para que eu comprasse uma lista de livros para uma pesquisa. Livros que eu uso até hoje. Tá? Mas, e eles fizeram esse valor, mas o valor era imenso. Daria para ter reformado uma sala de aula, por exemplo. E foi o quê? Foi 6, 7 livros na época. Então o valor era imenso. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, com o mesmo valor, eu compro uma quantidade. E quando a gente voltou da Índia, você lembra? Eu lembro que o André Mafra trouxe uma mala de tempero. Teve pessoas que trouxeram status na mala. Eu trouxe uma mala de livro. Eu trouxe uma mala de livro. Exato. E coisas boas, né? Por exemplo, sim, o principal compêndio da gramática sânscrita, do Ashtadhyayi de Panini. Eu trouxe de lá. Eu lembro que Shivananda Ashika, eu trouxe todos os livros. Um livro, eu comprei todos do Shivananda também. E eu lembro que a gente comprou o mesmo livro que aquele de Yantra, que eu achei incrível também. Incrível, né? O livro incrível. Hoje em dia você acha tudo para comprar na Amazon. Até para Kindle. E a maior parte das vezes você não recebe, mas a maior parte das vezes você recebe. Então, por exemplo, o que me dá satisfação? O Milton ele tem satisfação nisso. Em sentar, estudar, pesquisar, escrever em sânscrito, estudar sânscrito, gerenciar a equipe que tá produzindo o livro, a diagramação de foto. Acabou de ser feito. A gente contratou uma bailarina, foram 2 bailarinas que fizeram uma super pesquisa sobre os mudras e suas aplicações na dança. E daí a gente acabou de terminar a filmagem.
Que uma legal. parte da filmagem foi terminada. Então, cada mudra tem uma aplicação dele na dança. Por exemplo, Pataka Mudra. Mas Elas chamam de na dança hindu. na dança hindu, no Bharatanatyam. Tá. Para o Bharatanatyam. Tá certo? Então, o Pataka Mudra. Por exemplo, se você fizer o Pataka descendo e fazendo assim com a mão, isto chama Nadyan, quer dizer rio. Se você fizer o Pataka Rasta com isso daqui, isso não é Ardha Surya, isso chama Masé, quer dizer um mês. Se você fizer assim, quer dizer um ano. Então a gente gravou um vídeo que vai estar disponibilizado no YouTube, no meu site, e que na segunda edição do livro vai ter um QR Code para você ir lá com seu celular e acessar o vídeo. Que legal. Tá? Então, isso me dá uma satisfação, e ficou lindo, e me dá uma satisfação imensa fazer isso. Então, professor de Hatha Yoga, qualquer professor, para pensar, o que te dá prazer em produzir? O que te dá prazer e que te faz feliz e que estala os seus olhos e que aquece o seu coração em fazer? Então, segue em frente. Se for o caso dela, mesmo que seja na garagem da empresa, começa antes, depois você muda. Se você gostar mesmo e perceber que dá certo, que os alunos vêm e que crescem, logo você muda para uma casa. Perfeito. Milton, como é que estão as expectativas para a viagem para a Índia? Porque você está brincando, a viagem da Índia chega aí a gente está em agosto, menos de 4 meses. Borges, eu vou te falar que eu vou antes, viu? Eu sei que você vai antes. Na verdade, assim, eu vou ficar 20 dias. Você vai ficar 2 meses e pouco, sei lá. 2 meses, tem pouquinho, eu acho. A minha esposa fala que eu sou hiperbólico e que sempre aumenta o número. Não o número, mas o tempo, né? Eu falei, eu vou ficar 2 meses e meio. Ela falou, Milton, você não vai ficar 2 meses e meio. Você vai em 20 de novembro, mais ou menos, entre 20 e 23. Você volta 20 de janeiro. 2 então, meses? não são 2 meses. São 2 meses, são 2 meses e meio. São 2 meses. Eu falei, é verdade, são 2 cara. meses e meio, mas são 2 meses. São 2 meses. Então, assim... Uma coisa muito legal é, assim, até você falou agora dos mudras, e muita gente não conhece o poder que os gestos têm, né? Falando até desse tema do seu livro e tal, e eu falei que eu estou usando muito nas minhas aulas. Então, usando muito a associação, o quando utilizar, já fiz vários cursos com você nesse sentido, mas eu acho que o livro te traz essa riqueza de você ter ali a informação de quando usar, como usar, etc. E uma coisa que a gente pode colocar na viagem até é agregar alguma dança, porque eu lembro que em 2013 a gente foi, mas foi uma dança muito ruim lá que a gente foi. Então a gente poderia agregar alguma coisa legal na viagem, né? Pensar alguma coisa, vou perguntar. É uma pena que a época que a gente está chegando, mesmo eu, já é tarde, porque lá em Chennai é o lugar que acontece um festival de Bharatanatyam, e é em novembro. Que legal, é em novembro. Em novembro tem o Diwali também, né? Diwali. É justamente junto. Tá? Eu vou estar chegando tarde. E em 9 de novembro acontece uma festividade Arunachala, que é quando acendem a pilha de cânfora em cima da montanha. Então, Arunachala é uma montanha, né, vermelha, que conta-se a lenda que Shiva dançou e apareceu lá na montanha e ele dançou o Tandava. E nesta época, no topo da montanha, eles fazem uma pilha de madeira com cânfora e acendem. Então, você está distante da montanha, uma montanha vermelha, e você vê no topo da montanha acesa, como se fosse uma vela, uma chama no topo da montanha. Uma puta festividade imensa, né? Infelizmente, é no dia 9 de novembro. E não dá, para ficar 3 meses na Índia, eu acho que seria over, entendeu? Então, não dá. Bom, mas de qualquer forma serão 2 meses. Como é que estão essas expectativas? Senhora, a gente tô com uma agência, né? Ela está terminando o roteiro
terrestre e aéreo, interno, como que vai conseguir fazer tudo aquilo. Vai ser intenso, assim. Os momentos de descanso são os momentos que eu estou com os grupos, ou com o seu grupo, que vai aí de 2 de dezembro a 21 de dezembro, e o segundo grupo que chega, que vem com a Fernanda Nais e o André Mafra, que chega em 2 de janeiro e vai embora dia 20 de janeiro. 20 de janeiro. Isso é momento de descanso. O resto é assim, olha. Cidade, templo, museu, cidade, templo, museu, cidade, templo, museu, uma atrás da outra. Porque a quantidade de lugares que eu tenho que ir para fotografar e para pesquisar é imenso. Quando a agência lá na Índia pegou o roteiro, ele falou, tá, mas esse cara vai para a Índia inteira? De norte a sul, do leste a oeste. Eu só não vou para a região mais alta das montanhas, que é Kedah, eu não vou para esse lugar ainda. Mas eu vou desde Palitana, no Rajastão, que é na parte mais ocidental, até Karnak, do outro lado, na parte leste, que é onde tem um templo ao sol, e tem Odissi, que tem um museu que eu preciso lá fotografar. E os templos da região sul, né? Principalmente dos Pallavas, da dinastia Pallava e da dinastia Chola, porque eu faço um rastreamento do aparecimento da estátua do Shiva Nataraja e do asana, nosso asana chamado de Shiva Natarajasana. Então a gente rastreia isso e vê os vínculos com a dança. E quando que surgiu a estátua? Como é que ela se desenvolveu? Porque o Shiva Nataraja, como a gente conhece hoje em dia, ele não nasceu pronto. Tá? Ele foi se desenvolvendo ao longo dos milênios, até chegar no formato que a gente conhece hoje em dia. Então eu rastreio e eu vou fotografar um por um cada tempo. Também o aparecimento dos asanas não sentados. Você tem junto ao Império Vijayanagra, numa região chamada Hampi. Tem, em algumas pilastras, tem várias posições não sentadas, e isso é mais ou menos entre século X e século XIII. Eu vou lá para fotografar. O mesmo acontece quando a gente estiver em Chennai. Tem um lugar chamado Mahabalipuram, que é um conjunto de esculturas junto à costa, né? Onde você tem, por exemplo, o Vrikshasana, uma das primeiras representações do Vrikshasana não sentado, que é uma posição não sentada. Então eu vou lá para fotografar, e tudo isso vai ser para quê? Para o livro de asana, né? Tudo isso vai entrar para o livro de asana, tudo isso vai entrar como material para o livro de puja, para uma segunda edição, e assim vai. Então, como que eu vou? Eu vou com uma mochila, Boris, uma mochila de 30 quilos, com roupa e tudo que precisa dentro, e nada mais. Então vai ser enxuto, roupa fácil de lavar e secar, e câmera. Eu tenho câmera muito pesada, eu tenho uma Nikon aqui, mas ela é imensa, tem lugares que eu vou ter que erguer, levantar. Talvez eu compre uma GoPro, eu faça um curso e aprenda melhor a usar a GoPro para poder usá-la, porque ela é leve, né? Tem uma imagem razoável, não é um celular. Não, tem imagem incrível, Milton. Eu tenho uma ex-aluna minha, que ela é bióloga, e ela faz, ela é uma das representantes da GoPro no Brasil. Então, as viagens que ela faz e as fotos que ela faz são incríveis, incríveis. Sim. Não dá nem para falar que é com a GoPro. Sim. E daí, possivelmente, eu vou comprar uma GoPro com um cabo de extensão para poder fotografar correto esses templos. E assim, com relação ao valor, cara, isso é uma fortuna, assim. Se o pessoal está reclamando para pagar um grupo, eu estou pagando 2 grupos, mais estadia de 2 meses na Índia, em lugares assim. Quando eu voltar lá, eu vou estar onde ficar, entendeu? Onde der. Em hotel, em lugar, como eu posso dizer,
Você um não vai, lugar não vai virar um aceitável. sadhu nas cavernas. Não, não vou Mas, virar sadhu em caverna, até porque tem região que eu vou que tem malária, tá. tá? A gente, os grupos não vão para a área de malária, eu vou. Então, não vou ficar acampado, sim, tá? É, mas ainda tô levando meus filhos, né? Porque eles estão terminando aí, terminaram o segundo grau e está sendo uma oportunidade de eu e ele, só eu e ela, a gente poder conviver, viajar e conhecer a Índia juntos e aprender sobre yoga. Legal. E eu fiz um Ó, levantamento é, para quem vai, eu fiz um levantamento, eu estou montando uma aula sobre templo, que sobre legal. templo hindu. Então, as pessoas vão conversar, a gente vai sentar e vai ver parte por parte do templo, o que significa, quantas colunas tem, o que, que isso significa, o que, que é a cúpula, o que, que ela se assemelha, qual o nome de cada parte, qual é a proporção que é utilizada, como que é construído. Então, a gente vai ter uma aula só sobre templo. Eu já vi um livro que Uhum. falava dos templos e aí mostrava que tem as construções mais modernas, construções mais antigas, o formato de construção, muito De legal. construção, sim, existe a construção drávida e a construção área. Elas são totalmente diferentes. A drávida é mais no sul, ela lembra uma pirâmide, a torre é mais Isso, piramidal, a exatamente. outra é mais arredondada. Na realidade, o templo hindu, o formato dele é o formato de Yoni Linga. Você já parou para pensar? Porque sempre você Sim, tem uma é base verdade. quadrangular, que é chamado de Pradhana ou Prakriti, que na qual no centro você tem uma estrutura que lembra uma montanha, que é o Linga. E no centro dessa montanha, no núcleo dela, você tem o Garbhagriha, que é o coração do templo, que é a caverna, é onde está a imagem principal do templo. E dali, dessa imagem principal, toda a construção, cada imagem que você tem, ela é um desdobramento dessa força arquetípica que está lá no núcleo do templo. Tá? Muitas vezes, o templo ele também é chamado de Vimana. Vimana, eu acho que é esse o termo, que é carruagem, ou veículo no qual você se movimenta. Então, quando você vai em Karnak, a base dele, ele tem rodas, como se fosse uma carruagem, que é a carruagem do sol que vai andar. Então, a gente vai ter a oportunidade nessa viagem de ter uma aula sobre arquitetura, sobre construção, sobre a função dele no Legal. Pública, vai ser bem interessante. Uma coisa, agora mudando de assunto totalmente, não sei se o Lucas gosta, mas eu já conversei com o Rohit. Uma coisa que a gente vai Uhum. fazer, que a gente não fez em 2013, é descer o Ganges de rafting. Então a gente vai descer o Ganges de rafting. Então. Ai, 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 que ninguém cai no rio, que ninguém cai no rio. E, Milton, e como é que está a sua percepção assim? Você acha que, bom, você vai trazer muito conteúdo, né? Muita coisa legal dessa viagem, né? Acho para você, além das fotos, obviamente, mas acho que a Sim, experiência de estar lá, a experiência de ter acesso a muita coisa que, assim, sim, por mais que a gente tenha ido em 2013, vai ser uma experiência muito diferente, né? sim. Porque 2013 para a gente foi uma viagem numa bolha, né? Uhum. A gente estava dentro de uma bolha. E até o meu inglês não era tão bom assim, né, naquela época. Eu falava em inglês muito básico, né? Então eu tive a oportunidade do último ano estudar muito inglês, muito sânscrito e vou chegar lá falando. Então eu vou Legal. poder contatar com as pessoas. Eu não vou estar numa bolha, eu vou estar sozinho. Vai ter Uhum. eu e o guia local, no máximo. Então eu vou poder conversar com as pessoas, vou poder entrar em contato diretamente com a cultura, com os prós e os contras dela, né?
Sim. Então, a experiência vai ser uma experiência diferente, assim. Amanhã a gente vai fazer o encontro do grupo, né? Que Uhum. a gente está indo. A gente vai comer depois, almoçar num restaurante indiano. E o Rohit vai fazer parte. Ninguém está sabendo ainda, mas ele vai entrar Tá. no link para conversar com as pessoas. Caso você consiga, tá? Amanhã que horas, Borges? Amanhã meio-dia. Amanhã meio-dia. Vai Mentira. ser um encontro ou presencial ou Uhum. online. Mas ele vai entrar online, né? Lá na Índia é 9h30 depois, então para ele é à noite. Sim. Tá? Para Ah, quem não legal. conhece, o Rohit é um guia que acompanhou a gente em 2013 e que está indo agora novamente com a gente, que é incrível. Ele é diferenciado, assim. Ele é um guia especial. Se não me engano, ele é formado em história, né? Não Ou era sei. ele ou era o Bujai, mas ele tem alguma formação acadêmica nessa área, ou história, ou antropologia. E além de falar inglês, ele fala português, né? Então isso facilita Não, muito para quem. e ele aprendeu, se eu não me engano, acho que são 5 ou 6 línguas Sim, autodidata. E ele fala muito autodidata. bem português. Ele fala muito bem português. Exato. E sem contar que ele é uma pessoa especial. Uma pessoa muito Sim, querida, muito total. aberta, muito próxima. Ele me ajudou muito na confecção desse Esse roteiro, processo agora aí, né? desse processo. Não do roteiro, onde que eu tenho que estar, mas com quem falar, com que agência, de onde. Uhum. Então ele me auxiliou muito, assim. Que legal. Bom, Então, Milton, possivelmente eu vou estar lá. tá bom. Não, Se você não bato conseguir, eu vou ficar martelo, bem mas a feliz. chance de eu ir é bem grande. Tá bom. E aí até a chance de falar com ele também, né? Ele Sim, tá com saudade. sim. Milton, muito obrigado aí pelo bate-papo. Obrigado por ter mudado a data, né? Essa semana eu tive um contratempo na terça-feira, mas continuamos fazendo. De 15 em 15 dias a gente está aqui batendo papo e eu falo de novo para as pessoas, se tiver um assunto específico que você queira que a gente traga aqui, a gente vai conversando, tá? É só mandar para mim inbox e a gente conversa aqui. Sim. Uma coisa importante antes de finalizar, se alguém mais for para a Índia, é importante passar no centro, no núcleo do viajante, que fica no Emílio Ribas. Passei na quarta-feira agora, o médico de lá, os médicos são muito bons, foi super bem atendido, daí ele passa a lista de vacinas que você tem que tomar, É inclusive isso que eu ia vacina para perguntar. raiva, tá? Você tomou? Tomei, não só atualizei as minhas que estavam passadas, né? Tipo, difteria e tétano, que eu não tomava faz um tempão, mas a Febre vacina amarela para não, né? raiva tem Porque que tomar. febre amarela Febre não, porque amarela é obrigatória, né? Só toma uma é vez. obrigatória, mas É ela obrigatória. agora ela não precisa de Não, revalidação. Pelo menos revalidar. foi o que me Não, falou. é uma vez. Hepatite A, só que hepatite A agora não dá mais tempo, você vai tomar a primeira dose. Daí a segunda é 6 meses depois. Mas se você tomar a vacina de hepatite A, você já vai para 90% de proteção. E febre tifoide, tá certo? Febre tifoide, ela é eficácia de 70%, tá? Mas para que você não tenha salmonelose aí, tá bom? Então, vale a Muito pena legal. passar uma consulta, as dicas dele são muito boas, você consegue o agendamento, é no horário que eles acham, tá? Então, assim, você faz o agendamento via e-mail, daí eles mandam para você a data tal, horário tal, se vira. Tá. Mas vale a pena você procurar, se você não quiser ir no e-mail Ribas, procurar um médico do viajante, porque ele vai te falar, olha, tal lugar tem problema de malária, tal lugar tem Aham. problema com tal vírus. Por exemplo, leva pastilha de cloro, não escova os dentes Isso. com a água local. Que a nossa primeira viagem a gente levou água, mas a primeira coisa que eu fiz foi escovar os dentes com a água da torneira, né? Burro, né? Daí teve diarreia, não sabe por quê, né? Então leva pastilha de cloro para usar, não escova a água com os dentes com a água da torneira.
que aqueles equipamentos que faz filtragem de água, eles são bons, mas nem todos os vírus são pegos. Então, por exemplo, rotavírus você pode pegar, hepatite A você pode pegar, da água contaminada. Então, ele limpa bactérias, ele limpa protozoários, mas não limpa todos os vírus. A pastilha de Então, cloro salva a vida. É uma coisa de viajante que salva a vida, que é bem importante. salva a vida. Tá certo? Muito importante. Ok? Beleza, Milton. Ó, muito obrigado pelo bate-papo, galera. Espero que vocês tenham gostado. E de 15 em 15 dias a gente está aqui conversando sobre assuntos diferentes. Tá bom? Milton, super beijo para você. Se der, espero te ver amanhã. Tá bom? Combinado. Beijos. Beijos.